E aí, pessoinhas dos 7º anos, tô passando aqui para reforçar a aula que vocês tiveram de língua portuguesa na segunda-feira, cujo tema foi figuras de linguagem, certo? Só que para a gente poder entender o que são essas figuras de linguagem, a gente vai relembrar alguns conceitos que nós vimos aí o ano passado, quando nós estudamos um pouquinho sobre poesia e sobre literatura de cordel, certo? Para a gente poder entender, a gente vai tentar relembrar esses dois conceitos que foram vistos, porque quando a gente se comunica, a gente tem várias intenções. Eu posso me comunicar para informar alguém de alguma coisa, eu posso me comunicar para sensibilizar essa pessoa, eu posso me comunicar para chamar a atenção. Então, eu tenho várias intenções quando eu me comunico. E a minha linguagem, ela vai se adequar a essa intenção, certo? Eu não posso, por exemplo, dar uma notícia em forma de poema, posso? Posso falar, por exemplo, sobre a questão do coronavírus, sobre toda a pandemia que está acontecendo, em forma de poema, se eu quero escrever uma notícia? Não dá. Eu até posso fazer um poema sobre o assunto, mas aí a minha intenção vai ser expressiva e não informativa, certo? Então, conforme a nossa intenção ela vai se modificando na comunicação, o sentido da linguagem também se modifica. Então, a gente tem dois sentidos aqui para relembrar. Primeiro, a denotação e segundo, a conotação. O que seria a denotação? A denotação seria o sentido original das palavras, o sentido que elas aparecem no dicionário, com o significado que elas têm no dicionário. E a conotação seria o que a gente chama de sentido figurado, o sentido simbólico, né? Que a gente dá um significado diferente para a palavra. Então, vou citar o exemplo que foi dado na aula segunda-feira, questão do gato. Se eu procurar no dicionário a palavra gato, eu vou encontrar lá que o significado da palavra gato é que gato é um animal felino, um substantivo, né? Um animal felino que possui garras, pelos, bigode, patas, certo? E aí eu tenho esse sentido denotativo. Agora, se eu colocar no sentido conotativo a palavra gato, será que ele vai ter esse mesmo significado do dicionário? Olha só um exemplo. Se eu disser no sentido original que a palavra tem, no sentido de que gato é um animal felino de 4 patas, etc., eu vou dizer: o gato da vizinha miou a noite toda e não me deixou dormir. Eu estou falando do animal, certo? Agora, se eu utilizar a mesma palavra num outro contexto, nossa Maria, aquele menino é um gato. Eu já não estou me referindo ao animal. Eu estou me referindo a uma característica que provavelmente o gato e o menino tenham em comum, que no caso seria a beleza, o charme, a elegância. Então, eu modifiquei o significado dessa palavra. Então, modificando o significado da palavra, eu tenho o sentido conotativo, certo? Então, as figuras de linguagem, elas vão fazer parte desse conjunto de sentido conotativo. E o que é figura de linguagem? É um conjunto de recursos expressivos, né, que nós utilizamos para poder ressignificar essas palavras e criar um sentido diferente. Então, tem várias figuras de linguagem que são utilizadas por nós, não só na poesia ou na música, mas no nosso dia a dia mesmo, vocês vão perceber isso. A professora lá na aula, ela dividiu essas figuras em 4 grupos: figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de harmonia e figuras de construção. Algumas delas nós já vimos no ano passado e outras estão para vocês verem aí mais para o 9º ano, mas a gente vai dar uma comentada, tanto é que eu coloquei para vocês no resumo todas elas, deixei o resuminho lá bonitinho. O que a gente vai fazer é relembrar as que nós vimos no ano passado e aprender mais algumas, tá? Para hoje, para vocês poderem fazer a atividade que eu preparei, a gente vai relembrar as do ano passado e mais 2 figuras novas aí para eu poder explicar para vocês. Então, nós temos aqui esse grupo de figuras de linguagem: a literação, assonância, metáfora, comparação, personificação
hipérbole e antítese. Eu não dividi essas figuras nos grupos que a professora colocou, porque até para vocês agora não é interessante fazer essa divisão, certo? Então, essas que estão de roxinho aqui foram aquelas que nós já vimos no ano passado. Aliteração, assonância, metáfora, comparação e personificação. E essas outras duas aqui é o que eu vou explicar para vocês poderem fazer atividades. São, digamos assim, figuras de linguagem novas para vocês, tá? Vamos só relembrar, então. A aliteração, o que que é? A aliteração é a repetição de consoantes num mesmo verso ou numa mesma frase, com a intenção de sugerir algum som, de sugerir uma sensação. Então, vamos lembrar, por exemplo, do poema que nós vimos lá no 6º ano, do Manuel Bandeira, o trem, eu não sei se é o trem ou se era trem de ferro, não lembro direito do nome do poema. Eu só sei que ele começava com café com pão, café com pão, café com pão. A primeira estrofe era só isso. O que a gente percebe? Se a gente repetir o som das letras C, F e P, sem só o som mesmo, fonema, e a gente ficar repetindo de forma acelerada, a gente vai perceber que o autor quis sugerir o barulho, o som do trem. Então, se eu colocar lá, a gente tem aí o barulho do trem, certo? A mesma coisa acontece quando a gente tem a assonância. A assonância também serve para sugerir o som de alguma coisa. Então, a gente tem nesse mesmo verso, café com pão, a gente tem a repetição da letra das vogais A, O e E, certo? Então, a aliteração é repetição de consoantes e a assonância é a repetição de vogais. Tudo isso para sugerir o som ou a sensação de alguma coisa, certo? Agora, metáfora e comparação nós também vimos, e elas são muito parecidas, então é importante vocês prestarem atenção na definição. Se eu for pegar o princípio, né, dessa definição, as duas são muito parecidas. As duas são praticamente iguais na definição. Se eu for falar o que é metáfora, eu vou dizer que é uma comparação. Se eu for falar o que é comparação, eu vou dizer que é uma comparação, certo? Então, vamos pegar só um detalhe que a gente vai perceber a diferença entre elas. Então, na comparação, eu tenho dois elementos e eu comparo esses dois elementos pegando uma característica que eles tenham em comum, certo? E ressalto essa característica, ok? E essa comparação, ela vai ficar explícita, ela vai ficar evidente na frase. Por quê? Porque vão aparecer algumas palavrinhas chaves ali, que a gente chama de elementos comparativos. Que palavrinhas são essas? O como, igual, parece, ou o feito, que é uma expressão um pouco mais antiga, eu vou dar um exemplo para vocês, tanto quanto, tal qual, assim como, certo? Exemplo, meu pai é bravo como um leão. Então, eu fiz uma comparação, peguei dois elementos, o meu pai e o leão. O que eles têm em comum? Os dois são bravos. Então, quando eu coloco meu pai é bravo como um leão, aí apareceu o elemento comparativo, aí eu criei a comparação. Aí, se eu quiser trocar o como por igual, meu pai é igual a um leão, continua sendo comparação. Meu pai parece um leão, continua sendo comparação. Meu pai age feito um leão, também continua sendo comparação, certo? Então, a comparação, ela é explícita, ela está evidente na frase. A metáfora, ela tem o mesmo princípio. Eu estou comparando dois elementos e ressaltando o que esses elementos têm em comum. Então, vamos pegar também o exemplo do pai e do leão. O que eles têm em comum? São bravos. Só que na comparação eu vou tirar o elemento comparativo, que é o como, igual, parece. Então, ao invés de dizer que meu pai é como um leão, fazendo a comparação, eu vou dizer meu pai é um leão. Perceberam a diferença? Na comparação, eu utilizo a palavra que serve para comparar. E na metáfora, eu tiro essa palavra. Então, ao invés de dizer que ele é como um, ou que ele parece um, ou que ele é igual a um, eu vou dizer ele é um, certo? Então, meu pai é como um leão, é comparação. E meu pai
é um leão, a gente chama de metáfora. Mas se eu tiver que definir para vocês o que é metáfora e o que é comparação, as duas, a definição é a mesma, comparação, certo? Só que a comparação é explícita, ela aparece lá na frase. E a outra a comparação é implícita, esse como fica escondido, certo? Ele não aparece, ok? E nós vimos também a personificação. Personificação ocorre muito em desenho animado, gente. Desenho animado é o que mais tem exemplos de personificação. Por quê? Porque eu pego características humanas, por exemplo, pensar, olhar, respirar, amar, sentir, características humanas, e atribuo para seres que não são humanos. Pode ser uma caneta, pode ser uma borracha, pode ser um gato, um cachorro. Então, se eu pego lá um ratinho que está fazendo planos para dominar o mundo, eu tenho aí uma personificação, certo? Um exemplo de personificação em texto escrito. Eu posso dizer, por exemplo, que o vento assobiava na janela. Sabe aquele barulhinho que o vento faz, né? Quando venta demais e parece que ele está assobiando. Não é o assobio, é o barulho do vento e a gente diz que é o assobio. O vento assobiava na janela. Vento assobia? Não, quem assobia é o ser humano. E eu atribuí uma característica humana para alguém ou para um ser que não é humano, ok? Então, relembrando aqui, ó, a literação e a assonância, repetição de letras. Na aliteração, eu repito as consoantes. Na assonância, eu repito as vogais. Comparação e metáfora, elas têm o mesmo princípio, é uma comparação, só que na comparação eu tenho o elemento comparativo escrito na frase. Como, parece, igual, que nem, feito. Na metáfora, eu também faço uma comparação, porém, eu não tenho esse elemento, certo? E na personificação, o que eu faço? Eu atribuo características humanas para seres que não são humanos. Quando tiver dúvida, é só lembrar do desenho animado, certo? Agora a gente vai para essas duas aqui, que são novas, que vão aparecer na atividade que vocês vão fazer. Ou as duas ou uma delas vai aparecer, tá? Já tô dando a dica aí. Hipérbole e antítese. Vamos começar pela antítese, que é mais fácil. A palavra anti, né, o prefixo, ó, que é essa partezinha aqui, significa contrário. Anti. E tese significa ideia, certo? Então, antítese é ideia contrária, ideias opostas. Então, se vocês lembrarem lá do ensino fundamental 1, em algum momento da vida de vocês, a professora lá do Fundi 1 deve ter ensinado para vocês sobre antônimos, certo e errado, bom e mal, bonito e feio, gordo e magro, certo? São palavras antônimas. E aí, quando é que essa antítese é criada? Quando eu uso essas palavras contrárias na mesma frase. Então, vou usar o mesmo exemplo que a professora usou lá na aula segunda-feira. Em tempos de guerra, quero paz. Guerra e paz são elementos contrários, palavras opostas que apareceram na mesma frase, certo? Então, isso é antítese. E agora, para fechar a revisão de hoje, a gente tem a hipérbole. A palavra hiper significa máximo, grande, né? Ela ultrapassa o tamanho. Então, quando a gente tem, por exemplo, hipermercado, não é só um mercado, não é só um supermercado, ele é um hipermercado. Então, é muito maior. E bole significa palavra, vem de parábole, certo? Hipérbole é palavra, ou grande palavra, mas grande no tamanho? Não, é grande no significado. Então, o que é a hipérbole? É o exagero extremo da informação. Quer ver como a gente usa isso o tempo todo? Tem uma festinha na casa do seu amigo. Vamos supor que nós não estamos na pandemia, certo? Não estamos em quarentena. Festinha na casa do seu amigo. Você quer ir para a festinha. E aí você fala que você quer ir, a sua mãe fala, você não vai. E você retruca dizendo, mas todo mundo vai, mãe. Tudo bem que ela vai responder para você, você não é todo mundo. Mas o que eu quero enfatizar para você é justamente essa questão do todo mundo. Será que vai estar todo mundo lá na festa? O mundo inteiro vai caber lá na festa? Não,
Mas para enfatizar, para dar aquele exagero, aquela expressão, meu Deus, todo mundo vai, só meu filho que não, vou deixar ele ir, certo? É nesse sentido que a gente usa a hipérbole, para exagerar na informação. Ou então você saiu para algum lugar, né, sei lá, foi passear e voltou morto de fome. Mãe, tô morrendo de fome. Você tá morto? Tá morrendo? Não, você tá com muita fome. Tá com tanta fome que parece que vai morrer, certo? Então é essa a questão da hipérbole, do exagero. Outra que a gente usa bastante. Ah, eu morri de rir daquela piada. Você não morreu, você tá vivo, tanto é que você tá falando que você riu. Mas você riu tanto que parece que você ia perder a vida ali, de tanto que o mundo ia acabar ali naquele momento. Então, a hipérbole, ela quer justamente trabalhar essa questão do exagero para causar impacto na pessoa, para a pessoa ficar assim, nossa, meu Deus, né? Tem uma expressão, não é do tempo de vocês, eu acredito, mas é uma expressão da música do Chitãozinho e Chororó, que eles falam assim, mais ou menos. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo para mim que você foi embora. Uma nuvem de lágrimas, ou seja, ele tá tão triste que parece que uma nuvem se apoderou dos olhos e que ali só chove, chove, chove lágrima, certo? Para intensificar o sofrimento, intensificar a tristeza. Então a hipérbole serve para isso. Bom, eu espero que vocês consigam ter tirado todas as dúvidas de vocês com esse vídeo. Prestem bastante atenção, deem uma olhadinha naquele resuminho que eu fiz e nas anotações que vocês fizeram, porque depois desse vídeo eu vou lançar a atividade que vocês terão que fazer, certo? Já vou explicar mais ou menos aqui que atividade vai ser. Eu preparei uns códigos, uma linguagem codificada, certo? E vocês terão que decifrar que linguagem é essa e depois responder as perguntinhas que vão junto com a imagem onde aparece esse exercício, certo? Então, para essa semana, para reforçar a aula de segunda-feira, é isso. Vocês vão decifrar esse enigma que eu coloquei lá, essa mensagem codificada, descodificar e colocar as respostas das perguntas, ok? Tudo bem? Acho que nessa semana ainda tem mais uma aula de português, a gente vai ver como é que vai ser, se vai ser um reforço do que foi dado, ou se vai ser outro conteúdo, mas por enquanto a gente vai ficar aqui nas figuras de linguagem para não ir misturando muitos assuntos, beleza? Até mais, a gente se vê por aí no grupo, ok? Bye, bye!